Fala galera, beleza? Professor Jesus na área de novo. Vamos nessa para conseguir aqui a profecia daquilo que vai cair na sua prova. Vamos nessa que a gente vai gabaritar essa bagaça e aí a gente segue na aula de hoje falando um pouco mais sobre o relevo de Minas Gerais, suas características geomorfológicas e alguns pontos específicos aí que são relevantes para a nossa prova, beleza? Vamos lá. Pessoal, ali no seu edital de Ciências da Natureza, fala um pouquinho sobre as unidades geomorfológicas de Minas Gerais e quando fala-se unidade geomorfológica, leia-se, tá? Relevo, beleza? Isso aqui significa relevo. A gente vai ver esse mapa que vai distribuir mais ou menos como é que estão ali as estruturas de relevo no estado. A gente pode observar que de verde, tanto esse verde mais escuro quanto esse verde mais clarinho, que vai estar presente aqui na região do Triângulo Mineiro, são as áreas de planaltos e chapadas. Ela está muito associada à região do Planalto Central. Tá? São partes do Planalto Central que vão estar aí presentes em Minas Gerais e que são áreas que a gente vai ver, inclusive, fazendo um link com a nossa aula passada, ou com as aulas passadas sobre vegetação, com os espaços de cerrado, beleza? Então, essas são as áreas, inclusive, de relevos mais antigos do nosso estado. Tá? A gente está falando de estruturas geológicas do período pré-cambriano. Do lado de cá, do lado mais leste, a gente vai ver algumas estruturas, né, em algumas cores, no vermelho, nesse rosa, essa cor aqui que eu sei lá que cor é essa, salmão, para mim salmão é peixe, né? Mas enfim, essa cor aqui, com mistura de rosa com marrom, sei lá, que a gente vai encontrar planaltos e serras, mas planaltos e serras mais associados a uma era geológica mais recente, tá? Mais recente, assim, não que seja muito recente, mas no comparativo com o Planalto Central é uma estrutura que a gente vai ver mais morros, né? Vai ver ali mais um desenho mamelonar, para utilizar a expressão do geógrafo Aziz Absaber. Aliás, é muito curioso a gente observar que como que é a evolução da geologia, né, e da geomorfologia de alguns determinados espaços. Por exemplo, alguns espaços, né, quando tem processos de tectonismo ativo, ou seja, choques de placas tectônicas, vão formar o que nós chamamos de dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são recentes, são do Cenozoico, né, que é a era geológica mais atual, dentro do período terciário, né? E esses espaços de dobramento moderno apresentam ainda surgimento de terra. Você tem ali as placas se chocando, você tem a placa dobrando, formando as montanhas. E aí, o que é interessante, né? A gente vai ter ali formação montanhosa, a montanha até um tanto quanto disforme. Só que com o tempo, quando esse tectonismo deixa de ser ativo, o que acontece? Os processos que passam a ser mais relevantes são os processos exógenos. Processo exógeno é chuva, vento, variação de temperatura, interferência de ser vivo, ou seja, processos que estão associados a algo que acontece na superfície. Aí, resultado, essa montanha vai ficando com o topo cada vez mais arredondado e vai ficando um pouco menor, que a gente vai chamando de morro. Em tese, pessoal, do ponto de vista conceitual, o que tem em Minas Gerais é morro. Eu até entendo que a gente popularmente fala das montanhas de Minas, né? Mas conceitualmente o que tem é morro. Como o próprio edital faz referência à montanha ali, nas referências dos temas que vão cair na prova, então assim, eu não imagino que a prova vai ser assim preciosista a ponto de colocar o erro na palavra montanha, tá? Até porque o próprio edital está citando como montanha, mas sendo assim bem técnico, o termo correto é morro, tá certo? Pois bem, aí o que acontece com o tempo? Essa estrutura arredondada, ela vai ficando aplainada, formando essas formas tabulares, não é? Que são muito típicas nas chapadas. Então, o que a gente vai encontrar com mais frequência na parte oeste, na região de Planalto? Mais essa estrutura tabular. O que a gente vai encontrar com mais frequência na parte mais a leste de Minas Gerais? Essa estrutura mais mamelonar, essa estrutura mais de forma de meia laranja, tudo bem? Isso nos relevos que têm altitudes um pouco mais elevadas, porque a gente também vai encontrar alguns vales e algumas planícies. Por exemplo, quando a gente fala em regiões
de bacias sedimentares, a mais relevante, sem dúvida alguma, a bacia de São Francisco. Não é? Você vai pegar toda essa parte que vai pegar a região metropolitana de Minas em uma parte, né, claro, de Belo Horizonte, desculpe, vai pegar ali uma parte central mineira, vai em direção ao norte de Minas e em direção ao estado da Bahia, não é? Essa parte aqui que vai estar o Vale do São Francisco, que sem dúvida é extremamente importante, está muito associado a essa característica de bacia sedimentar. Só que a gente também vai encontrar, por exemplo, alguns espaços de planícies aluviais, que tá difícil até de enxergar na imagem, no mapa, porque elas são bem pequenas, ó, tá vendo? Tá bem pequenas em alguns pedaços. O que é a planície aluvial? Quando você pegar essa palavra aluvial, você vai fazer uma referência ao rio. Aliás, vou escrever rio em letra minúscula, porque para você não ter chance de confundir com Rio de Janeiro, tá? Mas quando eu falo em rio, eu falo do curso d'água. As planícies aluviais são as planícies que estão próximas aos rios. As áreas de depósito de sedimentos que estão próximas aos rios. Toda vez que você ouvir falar na palavra aluvial, aluvião, não é? Você está relacionado a rio. Sedimento de aluvião, ouro de aluvião, que são muito comuns no debate sobre Minas Gerais, tem a ver com rio. Beleza? E aqui, superfícies dissecadas e rebaixadas, que a gente vai encontrar nessa parte mais leste. Rebaixada, acho que é autoexplicativo, né? São áreas literalmente mais baixas. Né? Dissecada está associado a retirada da cobertura original, que sofreu algumas alterações, muito a ver, não necessariamente antrópicas, tá, gente? Muitas dessas alterações naturais, por conta de processos erosivos e tal. Então são áreas de depressão, são áreas mais baixas que vão indo em direção, de fato, à parte litorânea, né? Se você lembrar aqui, você vai ter Espírito Santo, você vai ter Rio de Janeiro, você vai ter aqui mais ao sul o estado de São Paulo, beleza? Então a gente vai ver um estado com a predominância de um relevo de planaltos, também com a grande presença de serras, mas que tem ali suas presenças de suas planícies e das suas depressões. Tudo bem? Bacana? Essas são as características gerais. E aí, os dois principais planaltos são esses, Planalto Central e as planaltas e serras do Atlântico que nós vimos aqui, ó. Olha aqui, ó. Planaltos e serras do Atlântico e o Planalto Central. Opa, desculpe, voltei para o anterior. O Planalto Central, bonitos e bonitas, fica basicamente localizado na parte ocidental do estado de Minas Gerais, tá? E o Planalto Central está justamente associado ao Cerrado, a região de predominância do Cerrado. Enquanto que o Planaltos e Serras do Atlântico está na parte oriental do estado de Minas Gerais. E aqui está muito mais associado à Mata Atlântica. Pelo menos a predominância, tá, pessoal? Bacana? Nessa região dos planaltos e serras do Atlântico, que a gente vai ter, vou colocar entre aspas, tá? As montanhas de Minas. Beleza? Mais uma vez, é muito mais popular, muito mais cultural do que técnico esse termo. Mas está no edital. Se está no edital, a gente acredita. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Agora, o que é interessante nessa parte aqui do tema? O seu edital, ele falou sobre algumas serras específicas. Ela, inclusive, citou, né, 3 serras que provavelmente vão aparecer na sua prova, até porque está citado no edital, né? A Serra da Mantiqueira, a gente também tem ali a Serra do Espinhaço e a gente vai ter também a Serra do Curral, tá? Essas 3 serras, elas estão sendo citadas no seu edital, então por isso vale a pena. Todas elas estão associadas à região de planaltos e serras do Atlântico, tudo bem? Parte do Planalto Central, muito mais plana, muito mais característica de cerrado. Vamos lá. Para a gente olhar algumas, né, essas 3 principais, olha que imagens maravilhosas sobre essas serras. Vamos começar um pouco com a Serra da Mantiqueira. Bonitas e bonitas, essa Serra da Mantiqueira, ela já está no extremo leste do estado, ela vai ser justamente uma serra que vai estar na divisa de Minas Gerais
com São Paulo, vou botar a sigla também para ficar fácil, com o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, tá bem? Então a Serra da Mantiqueira está justamente nesse pedaço mais leste do estado de Minas Gerais. E é interessante que a Serra da Mantiqueira vai ter uma altitude bem alta, né? No seu ponto culminante, que fica em Pedra da Mina, né? A Pedra da Mina, que vai ter a altitude máxima de 2.798 metros, justamente em Pedra da Mina. Alguns outros espaços relevantes vão estar presentes na Serra da Mantiqueira, né? Como, por exemplo, o Pico das Agulhas Negras, né? Tá no contexto da Serra da Mantiqueira. Gente, é muito interessante a gente observar que nesse espaço específico, nessa região da Serra da Mantiqueira, apesar da predominância ser de Mata Atlântica, a gente vai encontrar uma vegetação campestre também, sobretudo nos picos, né? De maneira semelhante ao que a gente discutiu nas aulas sobre vegetação. E essa região da Serra da Mantiqueira é um espaço de muita relevância do ponto de vista de presença de nascentes de rios. Na verdade, é muito curioso a gente observar que Planalto, Serra, Chapadas, muitas vezes vão apresentar essas características, né? Afinal de contas, quando a gente fala de um curso de água, ele sempre nasce num ponto mais alto e vai em direção a um ponto mais baixo. Gravidade, né? Então, a Serra da Mantiqueira ela vai ter uma importância muito grande nesse aspecto. Agora, é muito interessante também observar que do lado leste da Serra da Mantiqueira tem um índice de chuvas um pouco maior do que o lado oeste, justamente por conta dessa altitude que vai frear um pouco o fluxo de massa de ar que vem do oceano com umidade. Não freia tudo, né? Parte passa e acaba chovendo para o interior de Minas Gerais, mas uma grande parte acaba ficando ali concentrada na parte leste do estado, sobretudo, né, barrado pela Serra da Mantiqueira, que é inclusive, né, onde tem ali os pontos mais altos entre as serras mineiras. Beleza? Vamos lá. Outra serra extremamente importante que está sendo citada no seu edital é a Serra do Espinhaço, não é? A Serra do Espinhaço, ela já vai estar na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Beleza? Então ela já está um pouco mais no nordeste do estado, né, já pegando ali em caminho ao nordeste do Brasil, inclusive, né, pegando a divisa com a Bahia. Aqui, essa Serra do Espinhaço, ela já vai ter uma altitude máxima a altitude máxima dela vai ser de 2.070 metros. Sempre a nível do mar, tá, gente? Sempre a nível do mar. Porque, afinal de contas, se eu estou falando em altitude e altura são diferentes, tá, pessoal? Altitude é sempre referência ao nível do mar. A altura é da base até o topo. Então, quando se pergunta para você quanto você tem de altura, seu pé até sua cabeça. Se perguntasse quanto você tem de altitude, você fala, depende. Depende de onde eu estou, né? Porque se eu estou em algum lugar, enfim, mais alto, sei lá, estou na Serra do Espinhaço, eu vou ter uma altitude maior do que no nível do mar, beleza? O ponto mais alto fica justamente na região do Pico do Sol, tá? Beleza? É interessante que essa serra tem uma característica bastante peculiar porque ela é bem extensa, né? Ela vai ter mais ou menos, vou botar aqui, ó, mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão. E ela começa no quadrilátero ferrífero até o sul da Bahia. Até o sul da Bahia. Então vai pegar um pouco do centro do estado também, né, pessoal? Beleza? Então, essas duas serras importantes aí para a nossa prova. Ainda uma outra serra importante, agora imagino muito mais pela sua localização, é a Serra do Curral.
Gente, a Serra do Curral, ela vai ter importância porque ela é o limite sul de Belo Horizonte. Então, o sul da capital mineira, ela vai ter justamente essa limitação, tá? Passou da Serra do Curral, né, saiu de BH. E, assim, se você comparar com a altitude das outras serras que a gente acabou de citar, ela é mais baixa, né? Ela vai ter uma altitude culminante, né? A altitude máxima de 1.390 metros, beleza? Que é justamente um lugar chamado de Pico de Belo Horizonte, que é o nome do espaço onde tem a altitude máxima, desculpa. E aí, o que eu acredito que é interessante você saber em relação à Serra do Curral, que fica no limite sul de Belo Horizonte? Essa serra foi reconhecida, né, como símbolo da capital, símbolo de BH, símbolo da capital mineira. Isso a partir de um plebiscito em 1995. Então, os mineiros foram convocados a escolher qual que seria o símbolo da cidade e apesar de alguns monumentos históricos arquitetônicos existentes na cidade de Belo Horizonte, que a Serra do Curral foi considerada, né, o símbolo da cidade. Então, esse ponto, essa questão de simbolismo é muito importante a gente guardar no coração. Vai que cai na sua prova, né? Tomara que caia, que você vai saber e a concorrência não vai. Amém? É isso aí. Uhul! Vamos lá. Para a gente continuar, pessoal, outra coisa importante de destacar é sobre as depressões e os vales mineiros. Gente, como a gente viu no mapa, né, naquele mapa sobre os espaços que a gente vai encontrar as depressões e os vales, a gente nota que há uma forte tendência da influência, né, da Bacia do São Francisco, esse pedaço bem grande aqui que vai ser justamente uma superfície importante, né, do Vale do São Francisco. A gente vai ver uns risquinhos bem pequenos em alguns lugares que são as planícies aluviais, que tem a ver com o rio, e mesmo essas áreas dessecadas e rebaixadas têm a ver com o fluxo de água, percebem? Então, quando a gente analisa os espaços onde tem presença das depressões e vales, nós necessariamente vamos associar a presença de fluxos de água, beleza? Então vamos lá, as depressões e vales mineiros estão diretamente associados, tá de vermelho aqui, ó, diretamente associados aos cursos hídricos. Beleza? Ou seja, os deslocamentos de água. Não é? E esses deslocamentos de água, basicamente, né, vai gerando erosão. A gente pode colocar aqui, ó, erosão e formação de vales e depressões. Essas regiões de depressões e vales, que mais uma vez estão muito associadas aos rios, são áreas de bacias sedimentares. Então, por exemplo, se a gente fala de mineração, de mineral metálico, a gente não vai explorar mineral metálico nas áreas de bacias sedimentares. Sempre que a gente analisar áreas de exploração de mineral metálico, necessariamente a gente está falando de estruturas cristalinas, tá, gente? Então, quando a gente vai falar de mineração quadrilátero ferrífero, na região do Vale do Aço, né, que é a região do Vale do Rio Doce, a gente vai olhar especificamente para as estruturas geológicas mais maciças. É claro que alguma outro tipo de exploração de mineral não metálico pode acontecer em alguns espaços sedimentares. Beleza? E aí, só para a gente colocar alguns principais espaços de depressões e vales, a gente vai ter, né, vou aproveitar para citar inclusive os rios que estão presentes no edital, né, que é o Vale do São Francisco,
o Vale do Jequitinhonha, inclusive uma das regiões mais pobres do Brasil, tá? Que é também uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. E também foi citado, né, o Rio Grande, né, que seria o Vale do Rio Grande. Vou botar em maiúsculo. Nome próprio é maiúsculo, né, gente? Rio Grande, que faz parte da bacia do Rio Paraná, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco mais ainda sobre essas questões fluviais, beleza? E aí, galera, para fechar esse bloco sobre características geomorfológicas, a gente tem que dar uma olhada também em algumas estruturas que foram chamadas a atenção no seu edital, tá certo? Essas três estruturas aqui foram colocadas no edital e alguns de vocês talvez tenham dificuldade de conseguir olhar e identificar. Tem uma que é fácil, né? Uma que é bem fácil, essa aqui. Isso aqui é uma caverna. Beleza? Isso é uma caverna. Agora, essas duas estruturas aqui, não é todo mundo que sabe, enfim, identificar ou caracterizar. Essa aqui, gente, é uma dolina. E essa aqui é uma lapiar. Beleza? Todas essas áreas são típicas de geomorfologia kárstica. O que é uma geomorfologia kárstica? É justamente um relevo formado por conta de rochas, do contato, né, de rochas calcárias, tá certo? Rochas carbonáticas, com água. Então, a água ela vai dissolver essas rochas que reagem facilmente com água, né? E vai acabar formando características bastante peculiares. Quando a gente analisa as cavernas, necessariamente a água formou isso aí, tá? A distribuição de rochas carbonáticas, de calcário, fez com que, e a forma que a água interagiu com essa estrutura, fez com que a caverna tivesse uma formação X ou Y. A mesma coisa para as dolinas, a mesma coisa para os lapiás. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, né, estruturas com presença de calcário na sua composição. Beleza? E lembrando que a água em contato com esse calcário vai gerando ali alterações, né? As dolinas e os lapiás fazem parte de um grupo que nós vamos chamar de exocarste. Ou seja, são estruturas externas. Veja bem, no caso da dolina especificamente, você está vendo que é um grande buraco, né? Esse buraco, ele existe nessa imagem porque aqui nessa rocha, originalmente, a presença de calcário, de rochas carbonáticas em contato com a água, foi gerando a dissolução local. As rochas que não vão ter grande presença de calcário, elas não foram alteradas, essas que estão na borda. E aqui embaixo foi formando esse buraco, né? Esse buraco. Eu antigamente tinha muita dificuldade de lembrar, né, o termo dolina e tal. E aí eu comecei a pensar, né, qual que é o nome que eu conheço, de alguma coisa que eu conheço, que talvez possa se assemelhar à dolina, né? Eu ficava pensando, pô, dolina lembra colina, mas colina cresce, é para cima, né? A dolina é para baixo. Beleza? Assim, lembrando, na hora da prova é o que importa, né? Então é uma estrutura que é rebaixada, mas não por conta de processo tectônico, por conta da dissolução do calcário com a água. E aí, como a gente viu na imagem, a gente vai ter um acúmulo de água nessas áreas de dolinas, né? Acúmulo de água nessas áreas mais baixas. As lapiás, elas vão ter justamente estruturas, né, de presença de rochas que são facilmente dissolvidas com a água, mas aí o que a gente vai observar? Entre uma rocha e outra, aqui nesse espaço vazio de rocha, digamos assim, tinham presenças de rochas que eram mais solúveis, digamos assim, né? Que elas se dissolviam com mais facilidade. E aí você vai formando esses espaços, esses trechos, né, sem rocha exposta,
que se forma solo, porque essa rocha foi alterada, né? Ela acabou, enfim, sofrendo intemperismo, virando sedimento, e aí às vezes se desenvolve vegetação, né, entre essas rochas. Então essa estrutura é chamada de lapiar. E as cavernas, que estão até mais descritas, né, com profundidade lá nas aulas específicas de geografia, né, da parte do edital de geografia, elas já fazem parte do que nós chamamos de estrutura de endocaste. Endocaste porque elas são internas, né? As lapiais e as dolinas, você tem um acesso externo, né? Para chegar na caverna, você tem que entrar na rocha, literalmente, né? Você tem que ir para o subterrâneo. Mas a ideia é a mesma, tá? Contato da água com a rocha que vai dissolvendo e vai formando essas estruturas. Beleza, pessoal? Então, pegando o geralzão sobre características geológicas e geomorfológicas do estado de Minas Gerais, é isso. Ainda tem mais uma aulinha desse bloco que é sobre a parte da hidrodinâmica e das bacias hidrográficas, beleza? Bons estudos, fiquem com o pai e até a próxima. Tchau, tchau!